Olá, meus amores e minhas amoras. Hoje eu vou gravar um vídeo que eu pretendo fazer uma sequência dele, porque eu preparei, fiz uma pesquisa básica, né, assim, em termos de dados, né, de notícias, de análises e tal, que não é algo que eu pretendo fazer aqui no canal, tá? Já vou avisando. Isso foi algo muito singular pelo fato de o tema ser muito delicado, né? Então eu precisei de um mínimo de embasamento estatístico, tá? Mas não é o meu forte. Acontece que para eu fazer a coisa bem feita, né, realmente trazer, esgotar mesmo, esgotar ou pelo menos assim, aprofundar, embasar profundamente o tema, com muitos dados, com análises, pegando os diversos lados, etc., eu teria que lançar esse vídeo daqui a alguns meses ou anos, né? Então, assim, como eu queria já adiantar alguma coisa, então eu vou gravar essa primeira parte em que eu vou falar mais superficialmente, tá? Sobre esse tema. Que tema é esse? Meio ambiente, sustentabilidade, Amazônia, né? Eu quero começar essa fala com alguns dizeres populares que talvez vocês conheçam. Se não conhecerem, é a tarefa de casa, tá? Vamos atrás, saber o que é. Primeira uma frase. Quem desdenha quer comprar. Conhece essa frase, amigão? Ou amigona? E essa outra aqui, ó. Essa aqui é menos conhecida, hein? E talvez tenha formas diferentes de dizer ela. Cajueiro que só dá caju podre, ninguém atira pedra. Tá bom? Tarefa de casa, pesquisar o que significa cada uma dessas frases, tá? Pessoal, depois dessa introdução, desse parêntese, desse momento lúdico, dessa epígrafe popularesca, eu quero discutir o seguinte. Tem se tornado quase um senso comum, pelo menos na imprensa e da parte de alguns políticos, dizer que o Brasil se tornou um pária internacional, principalmente na questão da sustentabilidade, nas questões ambientais. Se tornou um pária ambiental. É, eu não é por ideologia, pessoal, mas assim, eu costumo desconfiar de todas as afirmações que, de uma hora para outra, assim, todo mundo começa a repetir aquilo, sabe? Isso vale para qualquer coisa. Mas nesse caso, eu realmente estranhei muito isso, sabe? Estranhei muito. Porque já faz um tempo que eu não fico acompanhando assim o BBB, sabe? As novelas, assim. Eu acompanho mais as coisas por outros vieses, assim, mais independente, assim. E, e essa história cheirou muito podre para mim, sabe? O Brasil ser pária ambiental, esse tipo de coisa. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns motivos que me fazem achar que a minha desconfiança é justificada, tá? Então eu vou ler rapidamente algumas coisas aqui. Primeiro, vamos pegar a questão da quantidade de área florestal do Brasil, tá? Aqui eu peguei uma matéria que ela é depois de 2019, porque são citados fatos de 2019 na matéria. Mas eu não encontrei a data da matéria. Aí tem aqui, 10 países com maior área... Eu vou postar os links, tá? Na descrição dessas coisas que eu usei aqui como base. E não são fontes parciais do meu lado. Algumas... qual é o meu lado? Né? O meu lado é o Brasil, né? Então, assim, não são fontes que procuram ter um viés favorável ao Brasil. Algumas pode ser que sim, mas eu peguei fontes independentes, peguei fontes internacionais, nacionais, de esquerda, de direita, disso, daquilo, daquela causa, daquela outra, etc. Tá? Vou postar pelo menos algumas na descrição. 10 países com maior área florestal.
o Brasil, em termos absolutos, né, quantidade de quilômetros quadrados de área florestal, ele está em terceiro lugar, né? Primeiro vem a Rússia, depois vem o Canadá, depois vem o Brasil, depois os Estados Unidos, depois China, Austrália, República Democrática do Congo, Argentina, Indonésia e Índia. Agora, em termos de porcentagem, o Brasil tem 56,1% de floresta. Tá? 56,1% do território brasileiro é composto de floresta. Aí tem aqui um outro ranking, países com mais de 50% de cobertura florestal. Aí o Brasil não está não tá em terceiro, não está em quinto, está nem entre os 10, né? Ele está em 31º. Mas, pessoal, 31º nesse ranking não é uma posição ruim, né? Porque o mundo não tem 50 países, né? O mundo tem, sei lá, 200 países, são muitos países, né? O Brasil está em 31º, tá? 56,1%, ou seja, mais da metade do território brasileiro são florestas preservadas, área ambiental. Um outro ponto que é muito tocado quando a gente fala de meio ambiente e sustentabilidade são as energias renováveis, né? Porque energias que utilizam queima de carvão, gás, petróleo, sei lá, pega algum tipo de combustível, alguma coisa assim, taca fogo ou faz, sei lá, destrói aquilo de alguma forma para obter energia, são energias não renováveis, né? São energias que depois que você destrói, você não vai conseguir produzir de novo aquela fonte energética, né? Então, pelo menos não nas próximas gerações aí. Então, o que são energias renováveis, né? São aquelas que você produz energia e a fonte que produz a energia, ela não foi esgotada, ela não foi destruída, né? Então, por exemplo, energia a partir de usinas hidrelétricas, energia eólica, energia solar, né? Então, eu estou aqui com um gráfico que eu obtive de uma matéria de 9 de outubro de 2020. Isso não é a data do gráfico, é a data do ranking, né? A data da... Não é a data dessa tabela, é a data da matéria de onde eu tirei essa tabela, né? Então, a tabela deve ser um pouco anterior. Capacidade em megawatts em 2018, tem aqui o ano, 2018 e 2017. De produção de energia a partir de fontes renováveis. Em 2017, o Brasil está em terceiro lugar. Em 2018, o Brasil está em terceiro lugar. Então, em 2017, China, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Alemanha, Índia, Rússia, Japão, Noruega e Itália. Em 2018, China, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Índia, Canadá, Japão, Itália, Rússia e França. Olha a França, hein, entrando. Parabéns, França. Aí eu tenho aqui também algumas informações sobre empregabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, pessoal, para você sustentar uma política ambiental, isso tem que entrar na vida das pessoas, né? Você tem que gerar emprego com isso, você tem que gerar riqueza com isso, tem que gerar alimentos, energia, etc. com isso. Senão não é sustentável. Não é sustentável. Imagina você. Você tem uma casa, você tem um banheiro, você tem um quarto, você tem um computador, você tem um celular. Você acha que é sustentável você jogar tudo isso fora e plantar um pé de cajueiro no seu quintal? Derruba isso tudo aí, bota um cajueiro aí. Isso é sustentável? Você vai passar o resto da vida comendo... Porque o cajueiro não dá o ano todo, né? Você vai ficar o resto da vida comendo folha, comendo casca, se alimentando, se vestindo de folha, se vestindo de casca. Não vai, né, filho? Então você vai comprar roupa de algum lugar e comer. Então, você vai estar consumindo as coisas. Alguém vai ter que estar fazendo esse almoço, essa roupa, esquentando você ali, ou esfriando você, né? Botando ventilador, como eu sempre amigo ventilador aqui, para espantar as muriçocas, para diminuir o calor, ou um ar-condicionado, ou um aquecedor, se for na região fria, etc. Então, para ser sustentável, você tem que cuidar das pessoas, a pessoa tem que sobreviver com aquilo, e isso envolve também emprego. Então, eu trouxe aqui alguns dados de emprego. Tá? Uma prova, pessoal, de que sustentabilidade tem a ver com
com a vida das pessoas é que foi só começar a guerra aí, Rússia e Ucrânia, os europeus reviram praticamente tudo que eles estavam dizendo sobre o uso de carvão, de gás, de petróleo, etc. Né? Europeus, Estados Unidos, etc. Inclusive reviram quem são os grandes vilões do mundo, né? Começaram a fazer acordo aí com o Irã, com Venezuela, etc. Né? Porque sustentabilidade tem a ver com praticabilidade, execuibilidade, operacionalidade. A coisa tem que poder ser feita. Se for uma coisa impraticável, não é sustentável. Né? Então, assim, dados de empregabilidade. O Brasil é o quinto país, eu vou ler, tá? A matéria de 23 de setembro de 2022. Deixa eu só pegar aqui logo qual é a fonte. Do Gizmodo, gizmodo.ol.com.br, tá? Eu vou colocar o link na descrição. O Brasil é o quinto país do mundo que mais gera emprego no setor de energias renováveis. Entre 2020 e 2021 foram quase 115,2 mil vagas, como mostra o relatório da IRENA, Agência Internacional de Energia Renovável, e OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgado na quinta-feira, 22 de setembro de 2022. A China ocupa o primeiro lugar, com quase 2,7 milhões de empregos no setor. Em seguida estão os Estados Unidos, com 255 mil. A União Europeia, com 235 mil, ou seja, o terceiro lugar é a União Europeia. Não é a França, não é a Alemanha, não é a Inglaterra, não é a Noruega. É a União Europeia. Né? E em quarto lugar, a Índia, com 217 mil empregos em iniciativas voltadas à energia solar, eólica, hidrelétricas e biocombustíveis. O Brasil se destaca como principal empregador em biocombustíveis, como etanol e biodiesel. São quase 863 mil empregos no setor, até 550 mil a mais que os Estados Unidos, que ocupam o segundo lugar, com 322,6 mil cargos. O Brasil e os Estados Unidos também são os maiores exportadores de biocombustíveis no mundo. Então, a gente tem aqui na energia solar, o Brasil está em sexto lugar. Energia eólica, o Brasil está em quarto lugar. Hidrelétricas, o Brasil está em terceiro. E biocombustíveis, o Brasil está em primeiro. Tá? Com relação aos biocombustíveis, pessoal, que é outra questão aí, né? Não é simplesmente energia, mas é combustível para alimentar máquinas, automóveis, etc. Né? É importante que a gente lembre do Proálcool, né, um projeto que nasce ali na década de 70 no Brasil, para substituir a gasolina pelo álcool. Né? O Brasil foi pioneiro, o pária ambiental foi pioneiro na substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis. Né? Apesar de que houve tentativas anteriores, inclusive no Brasil. Né? Mas, por exemplo, o biodiesel, né? O cara que criou o diesel, ele já tinha tentado uma fonte orgânica, né? Para fazer o diesel, não seria um biodiesel. Mas não vingou, né? E aí teve várias tentativas depois, inclusive no Brasil, né? Na época do Vargas, se não me engano, mas que não vingou também. Depois foi, sempre, nunca vingava, né? Mas aí nos anos 70, pesquisem um cara chamado Bautista Vidal, professor Bautista Vidal, da UFBA, da Bahia. Pesquisem sobre esse cara, tá? Então, mais um dado sobre biocombustíveis, tá? É uma matéria que, pelo que eu entendi, é de 2013, tá? Vou colocar o link na descrição. Relação de países e os seus mandatos vigentes. Como assim? Isso aqui é quanto de etanol ou biodiesel que entra na composição da gasolina, dos combustíveis que o país utiliza, tá? Então a gente tem, o Brasil está em primeiro, tá, galera? Eu vou colocar aqui alguns países, tá? Nas Américas, né? Argentina, 5% de etanol e 10% de biodiesel. Brasil, 25% de etanol e 5% de biodiesel. E olha que teve uma queda aí. Mas agora eu não estou lembrando se a queda foi antes ou depois de 2013, então deixa eu falar. Canadá, 5% de etanol e 2% de biodiesel. Estados Unidos, 10% de etanol e 10% de biodiesel. Um que está bem aqui também. Costa Rica, 7% de etanol e 20% de biodiesel. Jamaica, 10% de etanol só.
Paraguai, 24% de etanol e 1% de biodiesel. União Europeia, aqui o dado só diz isso, em média 5% de combustíveis renováveis. Na Ásia Oceania, China, 10% de biocombustíveis em 9 províncias. Deixa eu ver outro que está bom aqui. Fiji, 10% de etanol e 5% de biodiesel. Filipinas, 10% de etanol e 2% de biodiesel. E o resto não está muito bem, não. África, Angola, 10% de etanol. Quênia, 10% de etanol em uma de suas principais cidades. E Malawi, 10% de etanol. Além do professor Bautista Vidal, pesquisem, se já não sabem, né, sobre o Gurgel Itaipu, tá? O carro elétrico que um empresário brasileiro, Gurgel, né, ele tentou emplacar esse carro, não deu certo, tem problemas. Mas eu fico pensando, né, será que não dá para reaproveitar essa ideia, hein? Aperfeiçoar, sei lá. Né? Autonomia é sempre uma coisa boa, né, galera? Não ficar dependendo de patentes externas. Imagina aí, cara, tudo que tu vai fazer, tu tem que pedir licença para uma patente externa, cara. Tipo assim, tu tá em casa, uma pessoa da tua família adoece, tu quer preparar ali uma coisa qualquer para aquela pessoa passar a febre, sei lá, para ela não ter algum problema, mas primeiro tu tem que ligar para alguém que detém aquela patente. Ei, peraí, porque tem uma pessoa morrendo aqui em casa, eu queria saber se eu posso fazer isso. Claro que eu estou fazendo uma situação tosca aqui, além de hipotética tosca, mas assim, patente é isso, né, galera? Se você depender de patente externa, é sempre melhor quando a patente está aqui dentro, né? Porque é menos trâmites, né? São menos trâmites para você resolver as suas situações. Pessoal, além desses dados que eu trouxe, eu queria pontuar algumas coisas que eu não vou trazer aqui dados, tá? Mas que elas vocês podem encontrar elas, tá? Até com certa facilidade, desde que vocês procurem, né? Desde que você não espere que tudo venha mastigado pelo site que você acompanha, se é que você acompanha algum site além de Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, sei lá o que você acompanha. Por exemplo, a questão das agroflorestas e florestas plantadas em geral. Quando as pessoas querem criar um clima de terror, porque assim, existem mudanças climáticas? Existem. Elas são provocadas, talvez, principalmente pela ação humana? Sim. Mas, pessoal, isso é um problema. A gente tem que resolver o problema. E ninguém resolve o problema com desespero. Né? E assim, o mundo está perdendo muitas florestas? Sim. Mas o mundo também está plantando muitas florestas. Essa floresta plantada substitui a floresta que foi derrubada? Não. A floresta que foi derrubada, ela tem uma capacidade, ela cria condições ambientais favoráveis à vida melhor do que uma floresta nova, né? Mas não esqueça que tem floresta sendo plantada, tá? Só isso. O que eu estou querendo dizer é assim, a gente está dentro do pesadelo? Sim, mas ele é um pouco menos assustador do que algumas pessoas tentam fazer parecer, tá? E o Brasil tem uma política de reflorestamento forte, tá? É por isso que eu estou falando isso. E tem vários países no mundo que tem essa política de reflorestamento forte. Então, o que a gente precisa se preocupar não é só com o desmatamento, né? A gente tem que se preocupar com o reflorestamento também, tá? Evitar desmatar de forma irresponsável e de forma ilegal e ilegítima, né? Mas também incentivar o reflorestamento, tá? E parte desse reflorestamento é feito em acordo com a agricultura, tá? Tem formas de agricultura, de agropecuária que combinam agricultura com floresta, agricultura, pecuária e floresta, tá? Se eu não me engano, você pesquisa aí APF, só que eu não sei se você vai encontrar exatamente isso, mas é agricultura, pecuária e floresta, tá? Existem iniciativas no Brasil, no Paraná, no Pará, em outras regiões. O reflorestamento, se eu não me engano, é o estado de Minas Gerais é o campeão em reflorestamento, mas eu acho que
por vários tipos de iniciativas diferentes. Mas você vai ter reflorestamento em todas as regiões do Brasil, não sei se é em todos os estados, mas em todas as regiões você encontra casos bem-sucedidos de reflorestamento no Brasil. Tá? O Brasil não é o país que mais refloresta no mundo, não, mas eu não encontrei, infelizmente, um ranking. Tá? Não encontrei. Se eu tivesse encontrado, eu teria trazido aqui. Por isso que eu falei que não tive tempo de fazer a coisa perfeitinha. Tá? Mas eu encontrei muitas matérias sobre reflorestamento no mundo e no Brasil. Tá? Com relação à questão das queimadas, pessoal, porque quando as pessoas querem fazer uma campanha de terror, né, elas colocam aquelas imagens, aqueles gráficos do Amazônia Verde, um monte de coisa vermelha lá, né, para você ficar, nossa, parece que teve um massacre ali, né, mataram as árvores e tal, mataram elas vivas, enterraram elas vivas, torturaram as árvores e tal. Fica um negócio meio assim aterrorizador, e aí a galera gosta muito de usar a imagem da queimada, né, mas assim, eu não sei vocês, cara, mas eu já taquei fogo, assim. Não na Amazônia, mas eu já. Sabe, você tem um quintal? Eu não sei se você tem quintal em casa, mas quando você tem quintal, uma hora o mato cresce, cara, assim. Começa a dar aranha, começa a aparecer muito bicho, assim, invadir a tua casa. Aí o bicho grilo ambientalista tosco, que não são todos, né? Tem ambientalista sério, mas tem aquele cara chato que fica, não foi o bicho que invadiu sua casa, foi você que invadiu a casa dele e tal. Né? Essa galera, eles têm que tomar cuidado para eles não acabar naquele movimento do Jim Jones, né? De suicídio coletivo da humanidade para dar vez aos bichos. Né? Esse tipo de pessoa, assim, eu acho que se eu visse ela, eu dava uma caranguejeira de presente, assim, ó, toma aí, ó, pra ti, e tal. Não mate não, hein? Não mate não. Mas enfim. Então a gente tem um quintal em casa, né? Assim, principalmente quando a gente tem criança em casa, a gente derruba o mato, né? Você derruba o mato para poder usufruir do quintal e nos bichos não entrar na sua casa também, né? Porque pode acabar ocasionando algum tipo de acidente, principalmente quando tem criança. E aí, depois que a gente derruba o mato, tem opções, né? Ou você guarda tudo em saco e tal, que polui o ambiente também, né? Saco plástico, né? E é feito de petróleo, e é difícil de decompor, né? Tem que ter um trabalho de reciclagem, enfim, tudo afeta o ambiente, cara. Você respirar afeta o ambiente, né? Então, literalmente, você respirar afeta o ambiente. Então, você pode guardar isso e colocar para o lixeiro levar, alguma coisa assim, ou você pode tacar fogo, né? Tacar fogo é mais prático, né? Então, assim, eu já fiz isso, conheço muita gente que fez isso, gente super inteirada dos ambientalismos e tal, que fez isso, gente que acampa na mata que faz isso. Mas é um pouco pior do que isso, galera, a questão. Assim, é um pouco mais histórica do que isso. Tá? É tradicional entre as comunidades indígenas fazer um plantio e a queimada, culturalmente, tradicionalmente, faz parte do processo. Tá? Não são só, não, isso não veio de Portugal, isso não veio dos europeus malvados e tal. Muito menos nasceu com um brasileiro que depois se tornou independente, se tornou pior ainda e enfim, né? Brasil, párea ambiental. Não, galera. Queimada é algo comum. Fogueira, queimada. Leiam um livro chamado Scienza Nova, Scientia Nova, do Giambattista Vico, um filósofo italiano. Nem existia Itália, né? Filósofo napolitano, se não me engano. Agora esqueci. Acho que ele é napolitano. Giambattista Vico. Ele fala, né, que o leão, que é regido pelo Sol, né, ele está falando lá de história, mitos e tal. O leão, que é astrologia, tem a ver com isso, né? O leão, que é regido pelo Sol, ele representa o Hércules, que é o herói que derrota o leão, né? E isso representa a vitória dos primeiros grupos civilizadores sobre a floresta, né? Em que eles derrubam a mata e fazem a queimada. Ou seja, por que, que a Europa não tem tanta floresta assim quanto o Brasil, né? Porque a galera tá com fogo, meu irmão. É assim que se faz, olha. E era assim que os indígenas faziam também. Só que
É claro que depois que os europeus chegam aqui no Brasil, por uma questão de maior desenvolvimento técnico, urbanização, né, que todo mundo que está me assistindo aqui sabe o que é, né, senão não saberia nem ligar um computador, é claro que a gente tem um nível de produção muito maior, então a gente consome muito mais da natureza e derruba muito mais árvore, etc. Né? Então, eu não sou contrário, inclusive, a gente diminuir o ritmo de consumo e tal, né? Beber menos, né? E tal, comer menos porcaria. Eu sou super a favor disso aí. Né? Mas tem que ser feito de modo responsável. Né? Além disso, pessoal, lá na Amazônia a gente tem a questão da galera que mora lá, né? Tipo, tem um monte de... É muito fácil. Ah, eu sou cearense, eu sou mineiro, eu sou paulista e tal. Parem de queimar a floresta amazônica e tal. Cara, tu não tá morando lá não, bicho. Para de julgar uma situação que tu não conhece, meu irmão. O cara que mora lá na Amazônia, ele é que sabe o que, é que ele precisa fazer para sobreviver por bar, né? Eu estou falando tanto do indígena, do ribeirinho, do quilombola, do caboclo, enfim, o cara que mora na Amazônia Legal ali. Eu quero pegar um dado, porque eu ainda não consegui, sobre o que é que eles chamam de queimada ilegal. Enquanto eu não conseguir esse dado, eu não vou opinar sobre isso, tá? Talvez alguém esteja sentindo falta de eu falar sobre isso. Mas o fato é que existem pessoas morando na Amazônia e a gente tem que tomar cuidado para essas políticas de defesa do meio ambiente não acabar prejudicando a vida dessas pessoas, tá? Porque assim, as mudanças climáticas, pessoal, elas oprimem, isso é verdade, né? A gente tem aí o Laninha, né? Seca no Rio Grande do Sul, chuva aqui no Ceará, essas chuvas em Minas, na Bahia, destruindo casa, matando gente, coisa e tal, aquelas temperaturas altíssimas que estava dando na Europa, que estava até morrendo gente, né? E que estava dando queimada, né? Essa queimada a galera não transforma em terrorismo, não, né? Em terror, né? Lá na França, acho que em Portugal, acompanhei alguma coisa também. Isso aí a galera não ficou chamando França e Portugal de páreo ambiental porque estava acontecendo essas queimadas, não, né? Todo mundo ficou com pena deles, né? E é para ter pena mesmo, né? Agora, eu acho que é para ter pena também das pessoas que vivem na Amazônia quando tem queimada. Por que, que você já sai dizendo que aquilo foi criminoso, que são criminosos e coisa e tal? Né? Tem que ter prova, né, galera? Não, mas é provável que seja criminoso porque a floresta é úmida e coisa e tal. Tá, é provável, né? É provável. Né? Mas não vamos criminalizar todo mundo que mora lá, não vamos criminalizar todo mundo que pratica garimpo, todo mundo que pratica agricultura naquela região já é suspeito. É criminoso até que se prove o contrário. Não dá, né, galera? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? E não vamos sabotar pessoas que às vezes sustentam o Brasil e os brasileiros. E às vezes até o mundo, né? Mudanças climáticas oprimem, mas a agenda climática mal utilizada também oprime, tá? Oprime uma galera aí. Essa galera é muito comum, por exemplo, vamos supor que eu me torno vegano. Cara, para me tornar vegano é caro. E seria muito mais caro se não tivesse sendo produzido soja em larga escala no Brasil. O Brasil, acho que é o maior produtor de soja do mundo hoje. Sei que o Brasil produz muita soja. Se ele não produzisse muita soja, a carne de soja está muito cara, bicho. O óleo de soja está muito caro. Né? É a larga escala que permite que o preço abaixe. Né? Quanto mais vegano no mundo, mais soja vai ter que ser consumida. Né? Se não for soja, é alguma outra coisa de fonte que é produzida pelo agro, meu irmão. Se tu quer picanha, meu irmão, picanha é agro. Se tu quer cerveja, cerveja é agro. Se tu quer carne de soja é agro. Tá? Então, assim, tem um cara que é latifundiário, então não sei o que. Tá, cara, então fala mal do latifundiário. Principalmente se você conhecer bem a situação, conhecer bem o procedimento, a história da vida do cara e etc e tal, né? Porque é muito fácil julgar, galera.
Muito fácil julgar. Principalmente quem está por cima, né? Você julga. Ah, o cara está lá por cima, logo é criminoso. Nem sempre. Muitas vezes é, mas nem sempre. Até porque o cara que está por cima, às vezes, é o cara que você está vendo por cima, mas ele não é o cara que está realmente por cima. Muito mais acima dele tem um outro cara que está jogando você contra esse que está só um pouco acima, né? Enfim, já estou esticando demais a conversa. Eu acho que eu já dei o recado e torçam, rezem para que em breve eu consiga conseguir mais, né, mais dados aí, fazer uma análise mais embasada de outros pontos também. E qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, podem deixar um comentário. Estou aberto a mudar de ideia, inclusive, a respeito de praticamente tudo que eu falei aqui, mas vamos respeitar o Brasil, vamos respeitar os brasileiros. O maior patrimônio, o maior bem, o maior recurso do Brasil é o brasileiro e a brasileira. Tá bom? Tchauzinho, fiquem com Deus e até mais.